Pois é, uma análise do New York Times de hoje diz o seguinte, entre aspas, era a luta que o presidente Donald Trump estava esperando, um confronto com um grande rival político num estado profundamente democrata sobre uma questão central para sua agenda política. O jornal diz ainda que a última vez em que um presidente acionou a Guarda Nacional foi quando Lyndon Johnson enviou tropas ao Alabama para proteger manifestantes pelos direitos civis, olha, em 1965. Trump justificou a medida dizendo que considerava as tentativas de bloquear agentes da Polícia de Imigração, UICE, uma forma de rebelião. Christian, tem um monte de conversas para a gente ter aí, e uma das conversas é uma conversa que eu quero ter muito com o Idelber também, porque inclui um papo que a gente já passou meio que a semana passada tendo, que é... Eu tenho, isso é a minha convicção pessoal, a impressão de que a gente chegou num momento das sociedades, nas democracias, em que, primeiro, as sociedades estão profundamente divididas a respeito dos seus valores morais. Eu acho que é valor moral mesmo, tá? O que é certo, o que é errado, As sociedades estão profundamente divididas. Muito disso que a gente chama dessa polarização que envolve emoção, muito dessa polarização nova que a gente vê nesses últimos 10 anos, a partir dela a gente chegou num ponto em que, cara, em essência a gente desistiu de convencer qualquer pessoa de que nós estamos certos. O que a gente vê, a maneira como a gente vê, a única ação que a gente vê possível é calar o outro. Calar o outro. E isso é uma coisa que tanto progressistas quanto conservadores estão falando. Não sei nem se o termo correto seria aqui dividir progressistas de um lado e conservadores do outro, porque afinal de contas você tem autoritarismos, você tem um monte de coisa nesse jogo, mas parte desse assunto aqui sobre Los Angeles é essencialmente calar discurso, calar uma manifestação, impedir que seja falado, impedir que a oposição se manifeste, impedir que as minorias tomem as ruas para protestar, que é aquela coisa meio... daquelas coisas que, teoricamente, a gente pode fazer numa democracia. Mas antes da gente entrar nessa conversa sobre o calar, sobre o censurar, sobre o impedir a fala, sobre o perceber a fala como aquele momento imediatamente anterior à ação criminosa, tem uma outra conversa que cara, desde o Lyndon Johnson não se fazia isso. É tipo botar o exército contra pessoas na rua, nos Estados Unidos. Pois é. Eu acho que esse ato tem várias camadas, sabe? Eu acho que é algo que tem a ver com isso que você está comentando de querer calar o outro. Tem a ver com algo que a gente conversa muito aqui, porque esse aqui é um botequim mais elegante que você pode imaginar, um botequim de conversa. Elegante aqui só você, porque eu, Flávio, o Idelber, não temos nada com isso não. Elegância intelectual, meu amigo. Tá certo. As conversas que a gente tem aqui no meio, é a conversa que a gente tem sozinho e por acaso tem gente gravando e está assistindo a gente. São seus olhos. Meus 4 olhos, os nossos 8 olhos. É isso. O que acontece é o seguinte, já te contei aquela história de que eu estou reescrevendo um romancinho que eu escrevi quando era na década de 90. Uhum. É muito interessante voltar para aquela época, porque você vê o seguinte, havia um grande medo no período imediatamente anterior, uma grande sensação de insegurança, que era o período da Guerra Fria, que foi durante a maior parte do século XX, né? E ali em 90, a queda do Muro de Berlim... Eu tive aula no colégio, quando eu estudava nos Estados Unidos, adolescente, eu tive aula de o que fazer perante um míssil nuclear soviético? Pois é, não. A gente viveu esse troço. Eu sei, eu estava vendo, sei lá, de novo, as memórias do Afonso Arenos, ele está em Nova York, na missão em Nova York, quando tem a crise de Cuba. Nossa. Ele conversa com o filho para dizer assim, vai-te embora, porque hoje à noite isso aqui pode não existir mais. Ele quer salvar o filho, porque ele vai ter que ficar. Né? E ele diz que o filho ia ficar também pro pai, que é uma coisa muito bonita que aparece no diário. Porque ele diz que ele não vale a pena viver num mundo que o mundo vai acabar mesmo, que diferença onde é que ele vai estar. Entendeu? Então, esse era o mundo de insegurança. E quando começa a globalização, a gente pode fazer várias críticas, consumismos, aqui e tal, mas esse período dessa Belle Époque,
moderna que a gente viveu, da globalização, é um período de difusão de um sentimento de segurança, de otimismo. Quando você tem um sentimento difuso de segurança, de otimismo sobre o futuro, você tende a favorecer o regime democrático, a ideia de liberdade, a ideia de tolerância, porque você tem uma espécie de distensão geral que permite um certo otimismo sobre as forças do mercado, sobre as forças da sociedade, essas coisas assim. O que a gente está vendo agora é o retorno da ideia de insegurança. E quando a ideia de insegurança volta e se generaliza, né, a gente já discutiu aqui vários motivos pelos quais esse sentimento se generaliza, aparece o quê? O temor do outro, a desconfiança, essa ideia de que nós não estamos indo para o melhor, nós estamos indo para o pior, a gente precisa de força, a gente precisa restabelecer valores do passado que se perderam e nós precisamos de um governo forte. Né? Então, esse é o mundo que a gente está. E aí acontece o quê? Você tem uma reação contra, digamos, os otimistas, aqueles que são julgados, aqueles que se favoreceram no establishment durante o período anterior, e aparecem novos atores autoritários que precisam de um Estado forte para poder restabelecer a sensação de segurança. E aparecem, claro, sujeitos que estão oferecendo isso. Se existe ou não, se essa sensação de insegurança é ou não verdadeira, tem pouca importância. Como é que esses atores fazem? No começo, eles querem ficar encenando a luta do bem contra o mal, né? Sendo que o bem é a segurança, é esse pessoal que está se sentindo inseguro, é o homem branco, é o desempregado, é o marido, entendeu? É esse pessoal que provavelmente ficou por baixo da carne seca no período imediatamente anterior. Então, eles ficam encenando. Essa coisa do Trump, que eles escolhem os alvos, assim como o Bolsonaro fazia aqui de maneira meio mais sistemática. O alvo é Harvard, porque Harvard é o ninho produtor da elite globalista. Né? A Califórnia é o alvo. Por que é o alvo? Porque a Califórnia é o estado mais progressista e mais identificado, né, do ponto de vista político, com o Partido Democrata, e o governador da Califórnia é sempre virtualmente um antagonista potencial do presidente da República. No caso, ele sendo democrata e o presidente da República sendo de direita, aliás, de ultradireita. Então, o que acontece? Como é que funciona a cabeça do governante autoritário? Ele, nos Estados Unidos, que é uma democracia, enfim, cujas regras principais foram colocadas lá no final do século XVIII, como é que funciona a cabeça do sujeito? A única maneira que ele tem de governar é ele dizer que a situação de insegurança é de tal gravidade que é preciso governar por meios de exceção. Que meios de exceção são esses? Decretando legislação de exceção. Então, você vê que no caso das imigrações, ele mobilizou uma lei de 1798, que pressupunha um estado de guerra, para poder botar para fora os imigrantes, que eles julgam sempre... Você sempre tem a ideia do inimigo interno, do inimigo externo, para botar eles para fora sem dar satisfação à justiça, sem consultar ninguém de maneira arbitrária. Você pressupõe que você está vivendo um estado absolutamente excepcional que você eventualmente não está. Né? O que ele fez agora foi exatamente a mesma coisa. É supor que está havendo em Los Angeles agora que esses protestos não são naturais, que esses protestos representam uma ameaça nacional, à segurança nacional, e mobilizar essa lei de insurreição, que é uma lei, gente, é insurreição. Insurreição é uma gente armada. Revolução. Se chamava comoção, antigamente chamava-se comoção intestina, né? Que é uma guerra civil dentro, possivelmente de guerra civil. E aí ele mobiliza esse negócio para poder encenar a luta da ordem contra a desordem, né? Em relação ao governo da Califórnia. E, por fim, o fato da última vez que essa lei ter sido mobilizada, ter sido no Alabama, nessa ocasião dos direitos civis, que era a favor dos direitos civis e não contra os direitos civis, ela é particularmente irônica e terrível de lembrar, porque o que está acontecendo agora é exatamente o caso oposto. Entendeu? Você tá fazendo essa mobilização, na verdade, para calar os direitos, aproveitando algo de que a ultradireita também tem lançado muito mão, que é a inversão. Eles se tratam como se eles fossem minorias. Então, os países democráticos onde a ultradireita não governa são ditaduras. Você favorecer os direitos das minorias é que é autoritário. Então, na verdade, ele está protegendo o povo dele. Então, ele agindo agora, né, como o Lyndon Johnson, não foi? Você falou que foi o Lyndon Johnson, no Alabama, é como se ele estivesse fazendo a mesma coisa. Só que aí o público é exatamente o oposto, entendeu? E é através dessas inversões também, que fazem lógica no pensamento reacionário, que as coisas marcham. Então esse negócio tem muitas camadas, né? E a gente tem que entender também do ponto de vista simbólico.
Aquele homem da ordem que veio restabelecer a autoridade e que o governador da Califórnia é um frouxo, que está comprometido com o antipovo, com a baderna. Enfim, muito triste. Flávia e Delber, você está radicado nos Estados Unidos há quantas décadas mesmo? Como é que está o clima por lá, cara? 35 anos. 35 anos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, pessoal que está nos vendo. Desde 1990, são então 35 anos, né? Isso, exatamente. Eu, antes de qualquer coisa, gostaria de defender a nossa elegância. Que o Pedro desqualificou. Desqualificou tão toscamente. Assim, fale por você, meu caro. Eu estou É só comigo. É só comigo. É só comigo. Pelo amor, sabe? Você está com... Obrigado, Flávia. Você está com o hijab jordaniano, Flávia, é isso? Não, é só um lenço mesmo. É apenas um lenço paulistano. É londrino. Em minha defesa da elegância europeia, eu comprei em Londres, mas paulistanos são capazes de fazer lenços muito charmosos também e elegantes. Enfim, precisávamos registrar, porque estamos aqui com um convidado desse garbo e elegância, e aí já ser desqualificado assim na chegada. Você está lá desde 1990. Sim. Você acompanhou, em alguma medida, de perto ou não tão assim na tua rua, outras ondas de protesto? Para falarmos só dos mais recentes, da onda Occupy e da onda Black Lives Matter. Sim. A gente, antes de entrar no ar, estava discutindo aqui um pouco escala, antes de discutir mérito. Porque eu estou muito impressionada como as imagens do que a gente vê em Los Angeles, viu em Los Angeles e ali, né, próximo, neste final de semana, dão a entender que tratam-se de poucas centenas de pessoas. Começou num Home Depot. Para quem, não sei se a analogia correta é tipo uma Tokstok. Um Carrefour. Isso, ok. Não é nem tão chique. É mais uma coisa tipo Leroy Merlin, Flávia. É uma coisa meio de material de construção, assim e tal. Certo. Quer dizer, devia ser Leroy Merlin, mas aqui a gente chama de Leroy Merlin mesmo. Isso, uma Leroy Merlin. Isso, tá certo. E assim, poucos manifestantes, com alguns episódios bastante visíveis, mas ainda assim pareciam fáceis de conter, de incendiar carros, Sim. de tacar pedra em agente da ICE, certo? Então, para falarmos de escala, inclusive de violência. Eu queria te ouvir um pouco a sua percepção de como os Estados Unidos normalmente tratam protestos, os mais recentes, e como estes estão sendo tratados, antes da gente entrar na escalada e na questão do mérito mesmo, de como está sendo... Beleza, Flávio. Eu acho que para entender o que se faz, é importante medir o custo político da repressão para cada tipo de protesto, né? Então, por exemplo, um protesto pró-direitos humanos dos migrantes, legais ou ilegais, é hoje um protesto cuja repressão é de custo político bastante baixo. É bem mais baixo do que reprimir, por exemplo, um protesto do Black Lives Matter, em que você entra em outro tipo de conversa, em que o custo político vai ser um pouco mais alto. Então, sim, eu acho que está correta a análise do New York Times que o Pedro citava, e está correto o Christian quando fala de várias camadas, né? Para alongar na temporalidade histórica, a gente poderia dizer o seguinte: tem um modelo de coalizão da direita que governou os Estados Unidos sob George W. Bush, o Bush filho, que é o Bush que invade o Iraque e o Afeganistão, né? Aquela coalizão tinha três elementos bastante claros, que se juntavam em uma coalizão muito precária, que durou uns 10, 12, 15 anos no máximo, que eram, número 1, os neoliberais da economia, menos leis trabalhistas, menos regulação econômica, livre-mercadistas radicais, por um lado, né?
pentecostalismo, neopentecostalismo muito conservador do sul dos Estados Unidos, cuja grande plataforma é a proibição ao direito ao aborto, né? Que entrou pesado na eleição de Bush, por exemplo, 2004. As pesquisas deram errado porque esse eleitorado não estava representado nas pesquisas. E o terceiro bloco que comandou, digamos, o governo Bush, que eram os falcões da política externa, né? Donald Rumsfeld, Dick Cheney, etc. A turma que quer impor o modelo americano à base do ferro e fogo e à base da invasão e das guerras e da colonização, né? Esse modelo quebrou, essa aliança quebrou. E o trumpismo é a expressão da quebra dessa aliança, porque o Trump pega de cada um desses blocos o que lhe interessa, né? Dos falcões da política externa, ele pega só a ideia do excepcionalismo americano. Ele não vai insistir na ideia de fazer guerra, de colonizar outros lugares. O Trump cansou de aparecer na campanha dizendo vamos acabar com essas guerras infinitas, etc. Do bloco evangélico, digamos, teocrata, que eu prefiro chamar, ele pegou basicamente a histeria anti-aborto, né? O que é uma grande ironia, porque o Trump é um liberal nova-iorquino que defendia o direito ao aborto até 15 anos atrás, certo? Mas ele ofereceu esse osso para esse bloco do eleitorado. E aí, claro, os divórcios dele, as histórias todas de assédio sexual passam a não interessar. E do mercado livrismo, ele pega muito pouca coisa, né? O Trump também não é um neoliberal. Ele não é um neoliberal. Ele pega dessa turma a rejeição a leis trabalhistas, a rejeição à regulação do meio ambiente, mas ele não é um mercado livrista radical. Ele é um sujeito que acredita em controlar a economia via tarifas. Então, é outro bloco que ele arma. No interior desse bloco, tem uma contradição entre, digamos, os neoliberais do high-tech, tipos Elon Musk, etc., que precisam da mão de obra migratória, né? Que precisam da mão de obra indocumentada para baixar o custo do trabalho ao qual eles recorrem, e o bloco, digamos, nativista, que o Trump insuflou intensamente ao longo da campanha e cujo ressentimento o Trump explorou muito brilhantemente ao longo da campanha. O que a gente está vendo agora é, digamos, o tirateima entre esses dois blocos, né? Quem vai dar a pauta do governo. E aí tem claramente uma rota sendo escolhida, né? Elon Musk saiu do governo, os grandes CEOs que apoiaram o Trump estão se distanciando dele por causa da política de tarifas, e a retórica nativista está recebendo, digamos, todas as suas recompensas, e a situação de algumas poucas centenas de pessoas protestando em Los Angeles deu a Trump essa desculpa, né? Esse pretexto que ele precisava. E aí é verdade que, assim como nas outras instâncias do governo Trump, a violência da repressão, a virulência da retórica, a intensidade da agressão surpreende. Surpreende até os analistas mais pessimistas, digamos. Agora, eu não vou monopolizar, não, que eu sei que o Pedro e o Christian também estão cheios de interação para fazer com você, mas ainda só pegando essa questão do custo político, antes de eu trazê-los de volta aqui para fazer a roda. Saiu uma pesquisa da CBS mostrando que, é uma pesquisa feita agora, cujos resultados saíram ontem, que mostram que 54% dos americanos ouvidos, né, então, aprovam a política antimigratória, mas não é uma lavada, porque 46% desaprovam. E quando a pergunta entra no detalhe sobre se a pessoa acha que a administração Trump está priorizando a deportação de criminosos ou de pessoas comuns, 53% acham que não, que ele está priorizando a deportação de criminosos, 47% acham que não, que ele está olhando para pessoas comuns, mas aí, entre os que acham que ele está olhando para pessoas comuns, obviamente o índice de aprovação dessa política é baixo, é bem baixo. Sim. E em Los Angeles, justamente, o estopim
das manifestações foi o fato de que ele olhou para trabalhadores ilegais, sem documento, mas trabalhadores ali desses serviços que Sim. outros talvez não estejam, americanos não estejam dispostos a encarar. Uma matéria do Washington Post dá conta de que, na véspera, o Stephen Miller, que é o grande pensador dessa política antimigratória, cobrou exatamente isso dos seus agentes. Falou, não, eu quero que o ritmo de deportação acelere. Por que vocês não estão na porta das Home Depots? E ele cita outros 2, 3 gigantes, Walmart, etc. Onde tem esse tipo de trabalhador, cobrando justamente esse tipo de prisão e deportação. Detenção, né, no caso, e deportação. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, primeiro, o custo político pode aumentar conforme ele passe a mirar, essa percepção de que ele não está mirando criminosos perigosos aumente, e o fato de ser na Califórnia, né, de ser um estado, como o Christian falou, tão marcado de afinidade com os democratas e tudo mais. Não pode, inclusive, catapultar o Newsom a uma projeção nacional que ele não vinha tendo, não teve nas primárias da eleição passada? Não sei, eu evito fazer previsões, porque todo mundo que fez previsões na política americana dos últimos anos errou. Então é bobagem assim, tentar medir se daqui a 2 semanas ou daqui a 3 semanas o custo político dele vai ser mais alto. Eu não saberia te dizer, sinceramente. Os números não me surpreendem, 54% me parece que é isso mesmo. Ou seja, ele não vai ter 54% em nenhum outro tema da política. Justo. Ele não vai ter 54% de apoio à política econômica dele. Ele não vai ter 54% de apoio à política ambiental dele. Ele não vai ter 54% de apoio a nenhum outro, nem mesmo a política dele para o Oriente Médio, por exemplo. Com certeza ele não vai ter 54% de apoio à política dele com respeito à universidade. Mas não surpreende que ele tenha 54% de apoio na política migratória, porque é um tipo de discurso facilmente insuflável, né? Digo facilmente insuflável porque nos últimos 20, 25 anos é fato que a globalização da economia, os tratados de livre comércio feitos pelos governos democratas, como o NAFTA, retiraram de trabalhadores, em geral da classe média branca estadunidense, empregos que foram depois para o México, deixando com aquele operário que ganhava 85 mil por ano, salário bastante bom, com seguro de saúde, benefícios, etc., desempregado e agora trabalhando por 20, 22 mil no Walmart, sem benefícios, sem aposentadoria, etc. Então, claro, a política nativista trumpiana é um jogo com esse ressentimento, né? Então, não surpreende que ele tenha 54%. Se ele vai ter 62% ou 42% na semana que vem ou em 3 semanas, aí eu acho que já é uma previsão que dependeria de várias outras variáveis, entende? Entendo, claro. Pedro. Flávia, deixa eu trazer algumas outras peças aqui para essa nossa conversa. Eu morei 3 anos na Califórnia, em 2 períodos diferentes, um na virada dos anos 80 para os 90 e depois adulto. Mas eu conheço a Califórnia particularmente bem. Sabe, fim de semana passado eu estava fazendo chile con carne para os meus filhos. A cultura mexicana é extremamente presente na minha casa porque eu morei na Califórnia. Porque a cultura da Califórnia é mexicana. A Califórnia é um pedaço do México. E o que eu quero dizer com a Califórnia é um pedaço do México? Primeiro, literalmente é um pedaço do México. A gente está falando de um estado em que as principais cidades, uma se chama Nuestra Senhora de Los Ángeles, a outra se chama San Francisco e a terceira se chama Sacramento. E eu não estou falando de Santa Bárbara ou San Diego ou tudo mais. E brincadeiras à parte com a pronúncia do nome das cidades, é como metade da Califórnia fala dessas cidades, tá? É um estado no qual o espanhol é a língua corrente em todas as ruas. E eu estou falando de cidadãos americanos. Tem uma
brincadeira recorrente que se faz na Califórnia, que é, nós não atravessamos a fronteira que nos atravessou. Porque é o que aconteceu em 1848. Que é o momento da fundação da anexação da Califórnia ao México. O time de futebol americano para o qual eu torço, o San Francisco 49ers, se chama 49ers porque em 1849 é um momento que tem um avanço dos americanos em cima da Califórnia, que tinha sido acabado de ser integrada ao país. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte: a comida da Califórnia mexicana, praticamente um terço dos cidadãos californianos são mexicanos, sendo filhos, netos, bisnetos e trinetos de californianos. Você chegar na Califórnia e sair dizendo quem nasceu no México e quem nasceu nos Estados Unidos é uma tarefa inglória, até porque nos Estados Unidos, por circunstâncias particulares americanas que o Idelber conhece, quando você é pobre, ter toda a sua papelada em ordem é complicado. Esse negócio de acesso a cartório, a identidade, a carteira, quando você é pobre, esse troço é sempre bem mais complicado, que é uma das técnicas, inclusive, que em vários estados os republicanos usam para excluir gente pobre que costumava votar no Partido Democrata do roll eleitoral, da lista de quem está capacitado a votar nas eleições. O ponto que eu estou fazendo é, se você fizer um avanço em estados como Texas, Arizona e Califórnia, Nevada um pouco menos, mas principalmente Texas, Arizona e Califórnia, se você fizer um avanço para pegar gente que tem cara de mexicano, que fala espanhol e não tem a documentação em dia e começar a botar para fora, você vai botar um bando de gente que nunca botou os pés no México na vida para fora. Sim. Isso vai dar problema. O segundo ponto que me intriga e eu estou curioso para ver é o seguinte: eu não sei se as pessoas repararam nas fotos de carro incendiado, tem dois tipos de carro sendo incendiado em Los Angeles. Los Angeles é uma cidade em que tem um longo histórico de explosões sociais nas ruas, tá? É uma das cidades nos Estados Unidos que mais tem esse tipo de episódio. O Idelber vai lembrar nos anos 90, porque ele já estava nos Estados Unidos, do caso da explosão por parte dos negros, por conta do espancamento de um americano chamado Rodney King, que foi visivelmente um crime racista, de uma coisa daquela coisa de policial branco californiano, tem uma coisa particularmente nojenta na Califórnia, que é a California Highway Patrol, que são aquilo que nós aqui no Brasil chamávamos de chips, né? Por conta de uma série de televisão dos anos 70. Alguns vão lembrar dessa série, não? Mas essa turma, esses policiais em particular, são racistas pra cacete, tem um baita no histórico. Assim como até os anos 70, início dos anos 80, os irlandeses, que faziam a maior parte da polícia de São Francisco, os Estados Unidos tem muito dessas coisas, né? Irlandês adora ir pra polícia. E a turma descendente de irlandeses na polícia de São Francisco era homofóbica pra cacete até princípios dos anos 80, dava vários problemas. A Califórnia é conhecida por ter essas várias coisas. Explosão por questão social, por questão racial na Califórnia, principalmente em Los Angeles, é muito comum. Essa em particular, tem dois tipos de carros sendo queimados. O carro da polícia, tudo bem, normal, e os outros carros que estão sendo queimados são Waymos, que são os carros autônomos do Google. Gente, esse troço está começando a ter um cheiro de um levante anti-Vale do Silício. E o Gavin Newsom foi meu prefeito de São Francisco quando eu morei na Califórnia pela última vez. O atual governador da Califórnia. É um cara super liberal. É um cara que é o típico democrata californiano. E como típico democrata californiano do norte da Califórnia, ele conhece todo mundo no Vale do Silício, ele frequenta tudo quanto é sala de estar, de tudo quanto é bilionário, de Palo Alto, de Menlo Park, de Redwood City, de Sunnyvale, de todas aquelas cidades ali no sul da península de São Francisco, assim como a Kamala Harris, tá? A Kamala Harris decidiu a candidatura dela à presidência na sala de estar da Laurene Powell Jobs, que é a viúva do Steve Jobs. Então, eu estou muito interessado e muito curioso de ver como é que o Vale do Silício vai se dividir ao redor dessa coisa. Mas parece que vai acontecer, hein, Christian, algum tipo de levante. Tem um cara
Muitos dos heróis da esquerda americana, californiana, são latinos. Um dos mais importantes símbolos de luta trabalhista americana é um cara chamado César Chavez, que apesar desse nome, era um líder sindical californiano, nascido no Arizona, mas que logo migrou para a Califórnia, e que tocava justamente uma coisa de movimento sindicalista para a turma que frequentava as fazendas na época. A Califórnia era principalmente conhecida por exportar frutas, legumes e tudo mais. Cidadão mexicano na Califórnia não é só ilegal não, tá? A maior parte deles são americanos, filhos, netos, bisnetos de americanos. Aquilo é uma... Cara, esse troço está todo com uma cara de barril de pólvora, Christian. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.